Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, vamos continuar com a nossa leitura e interpretação da Bíblia. E as reflexões do episódio passado, lembra-se que está no canal no YouTube, nós podemos perceber que a Bíblia, ela instrui, ensina ou diz que nós devemos fazer. Por quê? Porque em nenhum momento até agora, esse é o segundo livro, nós estamos depois do capítulo 30, nós já passamos por 80 capítulos e em nenhum momento nós vimos a palavra fé, nem a palavra esperar. Ou seja, todos instruídos por Deus recebiam as orientações para ir fazer algo. Então, a Bíblia instrui a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, lembra daquela pergunta de como você escuta a voz de Deus e tal? Sabe aquele também sentimento que, nossa, eu tenho que fazer, e aí você acaba não fazendo, e aí acaba acumulando, ou coisas piores vão acontecendo. Isso se chama procrastinação. Isso mata, de certa maneira, sabe? Então, o que nós podemos perceber da Bíblia? Que assim, o povo do Egito, que estava lá no Egito, lá, os hebreus, que os descendentes de Israel, não tinha nada. Foi para o deserto e foi conquistando as coisas, Deus orientando e eles fazendo as coisas. Porém, chegou um tempo que Deus disse a Moisés instruir o povo a fazer um tabernáculo, que é como se fosse uma tenda de oração, uma cabana. Na dúvida, dá uma pesquisada para você também tirar o seu entendimento. Só que, o que foi instruído? O povo a fazer o tabernáculo com tudo que tinha do bom e do melhor. Ouro, prata, linha lá, tecido, uma série de coisas que foi dita nas instruções do episódio passado. E o que nós podemos tirar de aprendizado disso é: faça tudo que você pode fazer da melhor maneira possível. Por quê? Nós podemos tirar um aprendizado assim: não dá para ser o melhor em tudo. Não dá para ser o melhor em alguma coisa. Sempre pode ter ou irá ter alguém melhor. Mas dá para fazer o melhor em tudo. Ou seja, o seu melhor e o meu melhor. Que aí as coisas vão melhorando e vão tomando outras proporções. É isso que a Bíblia fala até agora, está escrito, né? Lembrando que essas são as interpretações nossas daqui do programa e nós gostaríamos também que você escrevesse a sua interpretação, compartilhasse com mais pessoas e não se esqueça de curtir o vídeo, dar o joinha, comentar se você tiver alguma reflexão a compartilhar e mandar esse vídeo para mais pessoas também, para mais pessoas saberem interpretar a Bíblia ou começarem a entender que a Bíblia ela é um livro legal, um manual, como nós já vimos, ótimo, que necessita ser interpretado. Porque o que é instruído até agora? A fazer. Vai fazendo as coisas, tendo as condutas, indo pouco a pouco, que as coisas vão se transformando e tomando outras proporções. Então, uma frase para reflexão que nós tiramos da Bíblia também, com toda essa leitura até aqui, é a seguinte frase: faça o seu melhor, porque isso remete a quem você é, não no lugar onde você está. Ok? Então, vamos para a leitura da Bíblia do nosso episódio de hoje. Vamos fazer a equipagem. E vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur,
da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento, de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e artifícios de madeira para obrar em todo o lavor. Eis que tenho posto com ele e Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e a todos os vasos da tenda, e a mesa com os seus vasos, e o castiçal puro com todos os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com sua base, e os vestidos dos ministérios, e os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite de unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que tenho mandado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque a qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor qualquer no dia no sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, o bezerro de ouro. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam na sua orelha, e os trouxeram a Arão. E ele o tomou da sua mão, e formou ouro com burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram na terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenderá contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que acendeste o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Por mal nos tirou para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, e os teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus,
e darei a vossas sementes toda esta terra que tenho dito, para que o possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera e havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma a outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram da obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e ouço. Mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Moisés quebrou as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornasse em pó, e espargiu sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeram tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira, meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque, e deram lançar no fogo, e saiu este bezerro. Então o que aconteceu? Eles deixou de seguir as instruções que Moisés era ordenado por Deus e começaram a adorar o ouro, money, fizeram do dinheiro o seu Deus. Isso é embaçado. Então vamos continuar. Moisés manda matar os idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram ele e todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate, cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazei para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me peste do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, e este riscarei do meu livro. Vai agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os aveus, e os jebuseus. E a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus ativos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés e disse aos filhos de Israel: povo obstinado és.
Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atívios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atívios, ao pé do monte de Herobe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Me desculpem. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinando-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos seus olhos, rogo-te agora que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que se ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te trazer descanso, para te fazer descanso. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, e eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado, e havendo tirado minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte de Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então disse ele: lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová: ó Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardia em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração.
E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e todos nós pela tua herança. Deus faz um pacto, e então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda-o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os perizeus e os aveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço do meio de ti. Mas os seus altares transtornareis e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro. Mas se não resgatardes, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é as festas das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa de Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus, da casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito do leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo com Israel. E estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu às tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho de sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram se chegaram-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falava com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Capítulo 35.
Então Moisés fez ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer a obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará a oferta alçada ao Senhor: ouro, prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, madeira de cetim, e azeite para a luminária, e as especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a efode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, e os seus colchetes, e suas tábuas, as suas barras, e suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatário e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus vasos, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus vasos e suas lâmpadas, e os azeites para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre terá seus varais, e todos os seus vasos a pia sua base, e as cortinas do pátio, as suas colunas e suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão e o sacerdote, e os vestidos de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendantes, e anéis e braceletes, todos os vasos de ouro, e todo homem oferecia ofertas de ouro ao Senhor. E todo homem se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, pelos de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos, e traziam fiado o azul e o púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizeste pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor Deus. Por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezaleel e Aholiabe, repetindo, Deus chama Bezaleel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, e ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-se de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e o mais engenhosa e a do bordado em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções.
Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço a sua audiência. Lembre-se, curta e compartilhe o vídeo. E vejo você numa próxima.